Um ex-policial militar. Dá a imagem, por favor. Ele, segundo a polícia, é o autor da morte da namorada, Ana Clara, de 19 anos. Foi baleada por 5 tiros. O casal estava dentro do carro. Itamar disse que os tiros foram um acidente. 5 tiros acidentais? Vamos ver como fica essa história em que a namorada, após ser morta, segundo a polícia, foi jogada pelo ex-PM numa ribanceira. Veja. O júri popular entendeu que Itamar, o ex-soldado da Polícia Militar, foi responsável pelos crimes de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, falsa comunicação de crime e ocultação de cadáver. A imprensa não foi autorizada a acompanhar o julgamento. De acordo com a advogada da família de Ana Clara, pela primeira vez, Itamar confessou o crime e disse que os 5 tiros que acertaram a estudante foram acidentais. Itamar negou as outras acusações de ocultação de cadáver e informação falsa de crime, porque na época ele tinha dito à polícia que Ana Clara havia sido sequestrada. O ex-PM disse que depois de discutir com a namorada, a jovem pegou a arma e apontou contra ele. E quando Itamar teria tirado o revólver da mão dela, aconteceram os 5 disparos. A versão dele não convenceu o Ministério Público e nem os jurados. A prova mostra que não foi isso que aconteceu. Esperamos que haja uma condenação justa. Nós não queremos que o réu apodreça na cadeia, não é isso, mas queremos que seja feita justiça. O pai de Ana Clara ironizou a versão de Itamar. Ele deu 5 tiros acidentalmente na minha filha. Acidentalmente a arma disparou 5 vezes e as 5 vezes acertou a minha filha. Que fatalidade, né? Minha filha receber 5 tiros acidentalmente. Já são 4 anos sem ela. Não dá para descrever. Toda vez que a gente tenta, de alguma forma, entender, a gente não consegue assim, achar um entendimento para isso. Não tem nada que justifique isso. A gente até o riso não é mais o mesmo, né? As músicas eu pelo menos eu ouvia muita música, eu já não ouço mais, a tristeza é forte e não sei, cada dia que passa fica aquilo assim, foi para sempre, não volta mais, e aquela dor, aquela angústia. Essa é Ana Clara, a amiga sempre presente. A gente era melhores amigas, sabe? Ela me contava tudo assim, até eu não brigar com ela. Tinha coisas que ela me contava que eu brigava com ela. Mas sempre, todos os segredos, tudo ela me contava, a gente sempre saía junta, para todo lugar ela sempre me chamava, eu chamava ela. Esquecer desse rosto? Jamais. Era uma menina muito feliz, muito amiga, muito querida por todos. Para mim, todo dia é muito triste. Todo dia, quando eu lembro dela, minha vida mudou muito depois da morte dela. Eu não sou mais a mesma pessoa assim. Fevereiro de 2015, exatamente dia 4, a Ana Clara foi vista pela última vez pela família numa festa em que todos os parentes estavam reunidos. Ela estava junto com o namorado, na época o Itamar. Os dois saíram desse encontro familiar. No dia seguinte, 5 de fevereiro, o casal teria ido curtir uma festa na Orla de Camburi, lá em Vitória. Curtiram o rock a noite toda e, num determinado momento, resolveram ir embora. Passaram bem por aqui, na rodovia do Contorno, na Serra. No caminho, Ana Clara foi morta com 5 tiros dentro do carro. O corpo dela foi encontrado no meio do mato. Após o crime, Itamar acionou a polícia e teria passado a informação de que tinha acabado de sair de um motel lá em Cariacica junto com a namorada. No meio do caminho, ele disse que parou o carro dele no acostamento para poder urinar. Foi justamente nesse momento em que criminosos teriam cercado o carro do casal. Segundo o policial, esses bandidos levaram o carro, sequestraram a namorada e vários pertences de Itamar. Mas no mesmo dia, a versão não convenceu os policiais, que fizeram diligências para tentar encontrar o suposto sequestrador.
Para um amigo, ele teria contado onde o corpo de Ana Clara estava. Ele levou os policiais até o local. A mulher foi encontrada bem aqui, debaixo de uma ribanceira. Ele não confessou o crime para a polícia, mas foi preso e encaminhado para o quartel do Comando Geral no Espírito Santo. Ele foi autuado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por não ter dado chances de defesa à vítima. Ela falava, às vezes, que ele era um pouco ciumento, mas a gente entendia que isso era coisa de namoro, jovem, né? Tem essas coisas, né? Mas nada assim que acendesse a luz de alerta, assim, entendeu? Então, não víamos isso. Ele sempre muito educado, né? Ninguém imaginava que alguém tão próximo teria coragem de tamanha crueldade. Porque quem tirou a vida da minha filha não foi um bandido, não foi um assaltante, não foi um desconhecido. Foi uma pessoa que estava dentro da minha casa. Foi uma pessoa que convivia no seio da minha família. Então eu acho que para isso a justiça tinha que ser muito mais severa. Você nunca imagina que aquilo vai acontecer, você nunca acredita que possa acontecer dentro da sua família. E hoje em dia está tão recorrente, está tão comum, você vê todo dia na televisão uma história triste. Nós tivemos acesso ao depoimento prestado por Itamar Rocha. O interrogatório foi feito durante a fase de instrução do processo. O réu, o ex-PM, foi o último a ser ouvido pela juíza responsável pelo caso. Ele foi questionado sobre diversos fatos do dia do crime. Foi perguntado se ele matou Ana Clara, se o réu tinha ciúmes da vítima, se Itamar já agrediu Ana Clara em alguma oportunidade. Foram 31 perguntas. Em todas, Itamar usou o direito de se manter em silêncio. A família e a justiça ficaram sem respostas. O criminoso, o assassino, ele pode ter chance de retomar a sua vida. E a minha filha, ela teve chance? Alguém deu para ela uma chance de retomar a vida? Então, assim, eu acredito na justiça. Acredito, assim, que vai ser feita a justiça, mas a justiça é branda demais, Porque para quem perde, perdeu. É definitivo. Eu estou aqui hoje, até o dia da minha morte, eu vou levar essa dor comigo. O depoimento que chama a atenção nos autos é o dessa amiga de Ana Clara. Ela revelou que em várias oportunidades presenciou confusões entre o casal. E essas confusões podem ter originado, portanto, todo o início da preparação da morte, segundo a polícia. Os detalhes depois do meu recado. Vamos ver, né? A origem dessas discussões que fizeram com que essa relação de tanto tempo terminasse de uma maneira desastrosa. Aí você vai me falar, né? Mas, Bate, o ex-PM vai ter uma pena rígida até, né? Vai ficar mais de 30 anos preso. Lê do engano. Porque isso daí é só para ficar bonito e para a sociedade ter a sensação de punição. Porque não existe ninguém que fique na cadeia por mais de 30 anos. A legislação não permite. Dá todas as chances para ele atacar de novo. Põe no ar. O criminoso, o assassino, ele pode ter chance de retomar a sua vida. E a minha filha, ela teve chance? Alguém deu para ela uma chance de retomar a vida? Então, assim, eu acredito na justiça. Acredito, assim, que vai ser feita a justiça, mas a justiça é branda demais. Porque para quem perde, perdeu. É definitivo. Eu estou aqui hoje, até o dia da minha morte, eu vou levar essa dor comigo. O depoimento que chama a atenção nos autos é o dessa amiga de Ana Clara. Ela revelou que em várias oportunidades presenciou confusões entre o casal. Alertava elas várias vezes. Ela sempre falava, não, amiga, fica tranquila, ele não é assim. Sempre defendendo ele, falava pra gente, não, ele não vai fazer nada, ele não é assim, ele não é desse jeito. E a gente falava, amiga, não é assim, olha o que ele tá fazendo, olha como ele tá te tratando, olha como ele tá falando com você.
sempre alertamos ela. Ainda segundo o relato da amiga, Itamar tinha ciúmes, muitos ciúmes, das fotos postadas por Ana Clara em uma rede social. Ele era bem ciumento, então ele sempre pedia para ela bloquear todo mundo, excluir, ou excluir a rede social mesmo, como ela já excluiu uma vez. E assim, sempre ele tirava ela de perto das pessoas, tipo assim, só para viver com ele e com os amigos dele. As brigas se confirmam nesta troca de mensagens. Ana Clara conversa com um amigo. Na época, o jornalismo da TV Vitória conseguiu a informação com exclusividade. O casal já estava separado. No bate-papo, o amigo alerta a jovem sobre os ciúmes do rapaz. Ele fala, inclusive, em ameaças. Ana Clara responde, afirmando que o namorado já havia feito algumas ameaças, principalmente a pessoas próximas a ela. Ela fala que ele aterroriza quem está perto dela e que Itamar se torna uma pessoa perigosa quando ingere bebida alcoólica. Sobre a bebedeira do PM, a mãe também já tinha comentado com a filha. Eu falei assim, minha filha, eu já te falei que bebida não combina com ciúme e não combina com arma. Aí ela falou, mãe, ele não tem coragem de matar uma mosca. Então era assim, ela confiava plenamente e com a gente ele sempre foi uma pessoa tranquila. Para Elson, enterrar a filha foi o momento mais difícil da vida. O sentimento de tristeza da família aconteceu a portas fechadas, nesse cemitério da Serra. O velório foi restrito a pessoas próximas à jovem. Da sala onde a estudante estava sendo velado, era possível perceber o desespero da família e a tristeza no adeus a uma jovem com um futuro promissor. Com o fim do julgamento, seu Elson desabafa. Filha, uma menina jovem, com saúde, né? Com tudo pela frente e, de repente, tudo isso se acaba, né? Tudo isso cessa. Então, não tem... É um sentimento assim que a gente não consegue explicar, não consegue... É muito, muito duro. É muito duro. É muito duro você saber que esse réu primário, dali a pouco, vai estar no semiaberto e a família dessa menina sendo obrigada a conviver com esse homem no mesmo planeta, talvez no mesmo bairro, na mesma cidade.